Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor. Com gratidão a Deus por tudo quanto Deus nos tem proporcionado neste tempo e neste aniversário de Laranjeiras, completando seus 110 anos de existência. O tema dos irmãos é singular, profundo, buscando a santidade. Palavras de Josué ao povo de Israel antes de conquistar Jericó, naquela noite em que precisavam se preparar para a conquista da terra prometida. Eu quero falar sobre a santidade como propósito de Deus para o nosso viver diário, à luz de Efésios capítulo 5. Abram as suas Bíblias, fiquem com a Bíblia aberta. Eu vou ler todo o capítulo, todavia vou ler por partes, à medida que for compartilhando aquilo que está no meu coração. Por isso, inicialmente, vou ler apenas o verso primeiro e o verso último do capítulo. O último não, o verso de número 16. O primeiro e o 16. Depois lerei os demais versículos. Verso 1, Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso de número 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. No tempo de Paulo, ele afirma que os seus dias serão maus. Melhoraram? Não. Pioraram? Talvez. Diferentemente, cada geração tem os seus dias. Mas uma coisa que não mudou: o Deus a quem servimos. E a palavra do Senhor permanece igual. Com seu efeito poderoso sobre a nossa vida e a vida da sua igreja. Por isso celebramos o aniversário. 110 anos servindo ao Senhor. Os irmãos devem ter ouvido, eu vi que teve vários pregadores que falam sobre o tema, que a santidade, os irmãos conhecem, são crentes, experientes, aquele processo contínuo, diário, permanente, crescente, e que nos aproximamos de Deus, depois de ter nascido de novo. Esse processo é contínuo, à medida que nos afastamos do mundo e nos aproximamos de Deus. E esse processo há de ser o propósito de nossa vida como crente. Este é um processo contínuo, portanto, uma questão de decisão. Todo crente deve decidir santificar a sua vida para agradar aquele que o salvou. E ao mesmo tempo santificar a sua vida para servir de testemunho ao mundo em que ele vive. É questão de decidir sobre isso, é questão de vigiar, de orar, de alimentar-se da palavra do Senhor. Na oração dominical ou sacerdotal, no fim da sua vida, o Senhor disse aos seus discípulos: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O Pai santifica-os na verdade e afirma: a tua palavra é a verdade. Nesse capítulo 5, eu quero compartilhar com os irmãos algumas considerações oportunas dentro desse tema. Nesse processo de santificação, primeiro devemos considerar nossa condição de vida atualmente. Como estamos vivendo? Como éramos no passado? O que Deus fez dentro de nossa alma, dentro do nosso coração? Verso 8. No outro tempo erais trevas,
mas agora sois a luz do mundo, andai como filhos da luz. Vivíamos nas trevas, éramos trevas, sem Deus e sem salvação. Um dia a luz verdadeira do Senhor brilhou diante de nós e nos salvou. Pecadores perdidos, continuamos pecadores, mas salvos pela graça de Deus. Éramos trevas, agora somos filhos da luz, da verdadeira luz. No verso 11, nossas obras eram infrutíferas, porque eram obras das trevas. Ou seja, não tínhamos frutos, não produzíamos coisa alguma, éramos estéreis. E aquilo que nós fazíamos era torpe, feria a humanidade, feria Deus, porque eram coisas imundas, diz o texto sagrado. Verso 13. Em todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Que coisas? Aquilo que pertence à carne. Verso 13 e verso 4. A prostituição, a impureza, a avareza, que ainda nem se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpeças, nem parvoíces, nem socarrices, porque não convém antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, verso 5, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Toda impureza, toda estupidez da loucura da carne. Paulo escreve dizendo que era a atitude daqueles irmãos antes de ter Cristo no coração. Se aquilo que em nossa impureza da carne nos afastava de Deus, Cristo veio e nos tornou filhos dele, para que tenhamos uma vida santa que honre ao Senhor. Como a vida de impureza honrava a carne, a vida do Espírito há de honrar ao Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário. Se eu quero ter uma vida santa, eu preciso compreender o que Deus fez de transformação no meu viver diário. E isso me leva a ter um espírito de gratidão, por gratidão ao Senhor, agradá-lo todos os dias da minha vida. Em segundo lugar, neste capítulo, Paulo nos convida a abandonar as coisas que antes dominavam a nossa caminhada. Andai como filhos da luz. Verso 13. Todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Verso 6. Ninguém vos engana com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Quem tem a experiência do novo nascimento, ele precisa saber que a sua vida não pode ser igual no modo de andar como era a vida antes de ser crente. Muito tempo atrás, num programa de TV, numa das emissoras da nossa cidade, uma atriz foi entrevistada por um locutor da emissora e ela tinha um programa de caráter sexual na TV e ela realizava o seu programa exatamente num quarto em cima da sua cama. E o entrevistador perguntou a ela: você não é crente? Como continua fazendo a mesma coisa que fazia antes de ser crente? Seu pastor permite? Ela olhou para o entrevistador e disse assim:
Me diz uma coisa. Quando o médico se converte, deixa de ser médico. Quando o professor se converte, deixa de ser professor. Por que eu vou deixar de fazer aquilo que eu fazia? Que ideia errada do Evangelho. Se não houver transformação, não há novo nascimento. Se há novo nascimento, há transformação. E se há transformação, novo nascimento, a busca da santificação para a sua vida. Portanto, Paulo diz, abandonai as coisas das trevas e condenai aquilo que as trevas produzem. Se eu quero ter uma vida santa, preciso abandonar o caminho das trevas e condenar aquilo que não agrada a Deus. Terceiro lugar, Paulo, nesta carta, capítulo 5, nos fala sobre o modo e a forma com que devemos andar e viver. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Se eu quero ser santo, eu preciso examinar o modo como estou caminhando, o modo como estou decidindo aquilo que estou fazendo e decidir como sábio e não como nécio. Paulo fala sobre isso aos Coríntios, dizendo que o Evangelho é loucura para os homens, mas é o único meio de salvação. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para aqueles que creem, poder de Deus para a salvação. Quando nos convertemos, precisamos mudar. E ao mudar, precisamos então andar de modo diferente. Lembro-me do caso das virgens prudentes e loucas. Nécias. Ponte Paraguai. Porque lá também acontece, tá? Não fiquem preocupados com isso não, tá? Eu vou esgotar todas as pilhas que tiver aqui, todas as baterias. Não como nécias, mas como sábias. Tendo o combustível diário para cada dia, servindo ao Senhor e tendo uma reserva. O microfone tem reserva, senão não teria, né? Para poder continuar. Vede como andais. Tomando atitudes positivas. Se eu quero ser santo e busco a santidade, eu preciso ter atitudes positivas. Decisões. E aí o capítulo é rico nisso. Infelizmente o tempo não dá para tocar em tudo. Mas a primeira atitude que eu preciso ter de modo positivo, que Paulo recomenda, está no verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se eu quero ser santo, eu preciso imitar a Deus e não imitar o mundo. Nem mesmo o pastor, tá? Porque nós somos pecadores, somos falhos. Pela graça de Deus, eu nos mantém em pé. Mas só o Senhor. Não é pastor Eliezer. Só o Senhor. Nós somos falhos. Diz, imitadores de Deus. Imitar é reproduzir ou tentar reproduzir fielmente alguma coisa. Claro, quem sou eu para reproduzir o que Deus é? Mas a natureza divina deve fazer parte da minha vida. Pedro diz, quando nos convertemos, nos tornamos participantes da natureza divina. Imitadores de Deus. E ele diz, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa obra de viver. A segunda atitude que Paulo recomenda para sermos santos está no verso 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Verso 15. Vede prudentemente como andais.
imitar a Deus e andar em amor, como Cristo nos amou. Nosso modo de andar, como andar, o caminho a percorrer, há de ser um caminho de sabedoria, não como nécios, se nós queremos ser santos e agradar ao Senhor. Tiago, capítulo 1 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, sabedoria para escolher neste mundo que nós vivemos, o caminho que agrada ao Senhor e andar nele prudentemente. A terceira atitude que Paulo nos recomenda, precisamos ter para buscar a santificação de nossas vidas, está no verso de número 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Precisamos observar com atenção, redobrada atenção, não dar crédito a mitos, não dar crédito a fábulas, não dar crédito a profetas da sociedade, nem mesmo da igreja, entre aspas. Ninguém vos engane. Não podemos permitir sermos enganados por quem quer que seja. Lembram dos irmãos de Bereia? Paulo pregava e ia lá ver se o que Paulo tinha dito era verdade. Agora cremos, é verdade, está escrito. Ninguém vos engane com palavras vãs. Se não formos atrás de conversa fiada, de pseudo-evangelho, nós nunca chegaremos a uma vida de santificação. Eu tenho um hábito que aprendi 50 anos passados. Por cada ano de ministério, eu leio a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse. Estou na 51ª vez. Todos os anos. Terminei 50 vezes em dezembro, faço 50 anos agora, estou relendo de novo a palavra do Senhor, e eu escrevo aquilo que leio. O computador é bom que a gente copia, cola. Eu tenho mais de 14.000 arquivos dessas leituras anuais da Bíblia no meu computador. Tem gente na igreja que quer até pagar para ter os meus arquivos. Mas vai ficar para os filhos depois que o Senhor me chamar para a eternidade. E há 2 textos que me impressionam. Um deles está em Deuteronômio, capítulo 13, verso 1. Se houver algum profeta entre vós, que faça prodígios, que faça milagres, mas não tiver a minha palavra, esse deve morrer. Há muita gente que faz milagres e prodígios, mas não prega a palavra do Senhor. Cuidado. Ninguém vos engane. Em Jeremias 23, 28, é um texto precioso. Se alguém tem um sonho, conte o sonho. Mas quem tem a minha palavra, pregue minha palavra. Profeta que tem um sonho, conte o seu sonho. Mas quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra. Temos carência hoje da palavra do Senhor. O evangelho está fácil. Oferece regalias, conquistas, mas exclui Deus da vida. Queremos uma vida de santificação, não devemos nos dar o luxo de permitir que alguém nos engane e irmos atrás do evangelho que ainda que venha dos anjos, não seja o evangelho da cruz do Calvário, loucura para os homens, mas poder de Deus para salvação. Quarta atitude que Paulo recomenda nesse capítulo está no verso de número 7. Afastai-vos do homem mau, porquanto não sejais seus companheiros. Tiago diz isso de outra maneira.
A amizade do mundo não é amizade com Deus. Ou amigos do mundo, ou amigos de Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Cuidai vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes. Mateus 6, 24, palavras do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Há de odiar a um e amar o outro, se dedicará a um, desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. Verso 11. Não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas condenai-as. Ou seja, como crentes em Cristo Jesus, não podemos ter comunhão com as trevas, com o mundo, porque isso impede a nossa santificação. Em quinto lugar, ou a quinta atitude que Paulo recomenda está no verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchimento da palavra do Senhor, da presença do Senhor, da graça do Senhor, da santidade do Senhor em nossa vida. Para isso eu preciso me esvaziar do meu eu, do que eu quero, do que eu desejo, do que eu pretendo, para que a vontade do Senhor esteja sobre a minha vida. Uma atitude em direção ao Senhor, e uma atitude de afastar-me do mundo, obedecendo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, perseverando no caminho do Senhor. Por causa de quê? Não apenas pela minha vida, Deus quer que eu seja santa, mas por causa do reino de Deus. Verso 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro, avarente, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Não apenas para eu crescer espiritualmente, chegar à maturidade da fé, a varão perfeito, mas também por causa do reino de Deus, o testemunho da minha vida, para que outros creiam no Senhor. Infelizmente, hoje, nós só vemos escândalos na sociedade quanto ao Evangelho. Cada um de nós é responsável diante do Senhor. Cuidemos para permanecer em pé. Mas também por causa da igreja do Senhor. Verso 19. Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Ou seja, estando juntos, adorando o Senhor. Quando estamos juntos, adorando o Senhor, vamos trilhando o caminho da santificação, porque somos abençoados, somos exortados, somos chamados. Uma vida de culto ao Senhor, de comunhão ao Senhor. Verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ação de graças. Quando adoro ao Senhor e agradeço ao Senhor, especialmente porque transformou a minha vida, me recuperou do lodo do pecado, me colocou sobre a rocha eterna, eu sou grato. E por gratidão, eu quero agradar ao meu Senhor. E verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Tenho comunhão. Quando estou na comunhão dos irmãos, quando estou no calor da fogueira, eu sou alimentado, sou fortalecido, sou exortado para crescer na fé e no conhecimento de Deus. Quando me afasto da comunhão, meu fogo vai apagando, e vem o tição, e vem aquela fumaça, que não agrada a ninguém. Concluindo minha palavra, o texto tem duas propostas, e eu quero deixá-las com os irmãos nesta noite. Verso número 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Precisamos despertar, acordar, em meio às trevas em que nós vivemos. Precisamos despertar os sentidos espirituais e estar alertas, porque o sinal amarelo está aceso, e o vermelho ou verde pode vir depois, dependendo da nossa
atitude. A igreja não pode dormir. Laranjeiras não têm dormido durante 110 anos. E os frutos estão aí. Eu sou fruto dos irmãos. Mama Lúcia é fruto dos irmãos. A minha família é fruto dos irmãos. Quem se converteu com o meu ministério e as famílias abençoadas é fruto dos irmãos. Concorda comigo, pastor? Sem dúvida. Portanto, vejam como é grande a nossa responsabilidade. Jonas fugiu da presença do Senhor. Foi se esconder no fundo do navio. E ali dormiu um profundo sono, diz a Bíblia. Profundo sono. E quando aqueles marinheiros encontraram, diz: dorminhoco, levanta-te, clama ao teu Deus. Jonas 1, 5 e 7. 5 e 6. Dorminhoco, levanta-te. Tem aqui algum dorminhoco? Espero que não. Então, a recomendação de Paulo para que aqueles crentes tivessem uma vida de santidade, deixando a impureza das trevas, era para que eles acordassem. Aqui deve ter alguns motoristas. Você que é motorista, já dormiu, cochilou no volante? Que perigo! Cochilar dirigindo o carro. Pode matar alguém, pode morrer, pode ficar aleijado. Na vida espiritual, se queremos buscar a santificação, nós não podemos cochilar, podemos dormir, não podemos ser dorminhocos como Jonas, mas acordados. A segunda recomendação, ou proposta de Paulo neste capítulo, está no verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra tempo aqui, dizem os estudiosos, que é kairos. Aquele tempo definido, aquele tempo oportuno, aquele tempo separado, fixo para alguma atividade. E a palavra remir se aplica muito ao Senhor. Ele nos remiu de nossos pecados. É a mesma palavra. Ou seja, pagou o preço dos nossos pecados. Então, quando Paulo diz remir o tempo, sem dúvida está querendo dizer que temos como crentes, se queremos buscar a santificação, deixar as obras impuras das trevas e da carne, precisamos pagar o preço sacrificial, remir o tempo que Deus nos dá para servi-lo, para adorá-lo, para crescer na palavra do Senhor, pagar o tempo sacrificialmente, resgatando aquele tempo perdido, para que o Senhor se agrade de nós. Resgatar esse tempo, dizem os estudiosos do texto, das mãos do mundo e até, quem sabe, das mãos de Satanás, para que possamos ter o tempo que é oportuno, que é necessário, que é essencial, para investir nos valores eternos. E eu não posso investir nos valores eternos se a minha vida não for santa. Então, meus amados, precisamos pagar o preço necessário para resgatar o tempo, para servir ao Senhor, para ter comunhão com a palavra do Senhor, para orar, para trabalhar, para testemunhar, para cultuar, ter tempo para a família. Vindo para cá, vinha lembrando da minha primeira pregação. Eu preguei de improviso. Primeira vez que eu preguei, nunca tinha pregado. No Largo do Machado.
Nunca tinha pregado. Aqui a mocidade não sabe o que é isso, e os irmãos talvez nem lembrem. A gente carregava uma corneta, negócio, carregava uma bateria, carregava um aparelho que colocava o disco, aquele LP grande, para tocar. Não tinha carro não, era tudo na mão. Domingo à tarde, 5 horas. Depois de voltar da Pereira da Silva do Cosme Velho. E eu fazia isso, junto com Manuel Gomes. Lembram dele? Manuel Gomes. Faz 90 anos, agora em abril, me convidou para pregar no culto dele lá em João Pessoa. Infelizmente não vou poder ir. E naquele dia chegamos lá, colocamos aquele negócio, a música, e o povo começou a chegar, como tinha gente. E depois vinha para aqui para o culto à noite. Cadê o pregador? E o disco ia, o disco voltava, ia, voltava. É você. Foi a primeira vez que eu preguei. Não me arrependo. Deus nos tenha abençoado. Um exemplo importante, eu falei, tempo para a família, em Samuel capítulo 16, verso 5. Lembra da história? Samuel vai ungir Davi como rei de Israel e convida Jessé e a família para o sacrifício. Santificai-vos para o sacrifício. E enquanto a família não estivesse toda reunida, não teria o sacrifício. Faltava Davi. E então mandou chamar Davi. Em paz a tua vinda? Perguntou Jessé a Samuel. E ele diz: vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Mas faltava Davi. Manda chamar. Porque não nos sentaremos com alguém ausente. Verso 17 e último. Encerrei. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejamos insensatos, mas devemos compreender qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Buscando a santificação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e pratica esta palavra. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e obrigado pelo convite desta noite.